Olá, amigos do canal, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para vocês. E hoje no vídeo eu vou mostrar para vocês como você, professor, pedagoga ou até mesmo profissional de ensino fundamental, vai inserir a contação de histórias na sua sala de aula. Mas para isso, vamos chamar a vinheta? Bom, gente, é com imensa alegria que eu venho trazer esse vídeo para vocês, porque eu, como uma contadora de histórias formadora, eu quero que cada vez mais os professores possam ter ciência que a contação de histórias pode sim ser inserida dia após dia e que ela pode impactar as crianças, pode impactar vidas. E isso me faz muito, mas muito feliz, que vocês não têm ideia. Bom, aqui nessas dicas de hoje, o que eu quero mostrar para vocês? A primeira coisa que você, na hora que eu penso em inserir a contação na sala de aula, eu também não posso fazer daquilo maçante, porque eu vejo ainda professoras que contam histórias todos os dias, e histórias às vezes que não traz nenhuma moral, tá? Então a gente tem que primeiro procurar uma história que tenha moral. O que eu quero passar para essas crianças? Geralmente eu indico para os meus alunos, professores que fazem o curso conosco, que a gente deve contar histórias 2 ou 3 vezes na semana no máximo, porque eu tenho que dar um espaço para essa criança, um espaço que ela possa fazer uma autorreflexão sobre aquilo. Também eu preciso dar um espaço para a criança, para ela também fazer o que está pedindo no livro, tá? Então não adianta eu falar sobre as diferenças e não ser discutido. Contei a história das diferenças, eu não discutia, eu não deixei as crianças darem a opinião delas, que se existe alguma situação dentro da sala, tá? Então isso é muito complicado. Então eu aconselho vocês a trabalharem no máximo estourando 3 vezes na semana, tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa que você tem que pensar quando eu vou inserir a contação de histórias na minha sala de aula: você precisa criar um personagem. Se você não sabe como criar um personagem, já clica aqui no link que está aqui em cima, que eu estou mostrando como que você vai criar um personagem na sua sala de aula. Por que eu falo desse personagem? Porque é simples. Hoje o professor, hoje essa pedagoga, hoje essa estagiária, também não podemos esquecer das estagiárias, não podemos esquecer das recriadoras infantis, que trabalham também muito com o lúdico e que são apoios fundamentais para os professores na sala de aula. É o que? Eu vejo uma preocupação em ser o personagem da história. Então tira isso da sua cabeça. Ai, Tati, você está me falando então que eu não posso ser o personagem? Eu vejo muita gente perdendo tempo à toa com isso, sendo a Emília, sendo a menina bonita do laço de fita, sendo a Chapeuzinho Amarelo, sendo, enfim, quem você quiser, mas aí perde tempo em fazendo fantasia, fazendo cenário. Você não precisa de nada disso. Claro, Tati, você está me pedindo para eu não fazer isso? Claro que não. Claro que não. Se você tiver tempo, claro que você pode ser, mas eu quero te dar uma dica melhor ainda, que você vai envolver o lúdico você vai trazer essa ludicidade na sua sala de aula. Sabe o que é? Você vai criar o seu personagem. Você tendo um personagem, e esse personagem, ele precisa aparecer no exato momento. Você precisa criar uma rotina com esse personagem. Ele não vai aparecer do nada. Como assim, Tati, um personagem? Depois que você assistiu o vídeo de como eu estou te ensinando a criar o personagem, você vai criar uma rotina para ele. Então ele vai aparecer
toda quinta-feira, por exemplo, na minha época, faz 2 anos que eu saí da sala de aula, e na minha época, o que eu fazia? Toda quinta-feira, a tia Lola, que era a minha personagem, aparecia na sala de aula. Olha só, gente, era aluno de 3º, 4º ano, já também trabalhei na alfabetização, e a tia Lola sempre aparecia num horário fixo. E outra coisa, até o final do ano você não pode dizer para a criança que você é professora. Ou seja, toda quinta-feira, depois do intervalo, eu saía a professora Tati, entrava a tia Lola. Era muito incrível. Tati, e a sua vestimenta? Era simples, gente. Um jalequinho com alguns detalhes. Na época eu já tinha conhecimento da pedagogia das cores, eu usava muito azul, amarelo e laranja. A minha florzinha que me acompanha até hoje, eu usava a minha florzinha. Então eu incorporava um outro personagem, a tia Lola. Então a tia Lola, ela aparecia toda quinta-feira e ela trazia uma história diferente. Olha só que bacana, você criando o seu personagem, você não precisa ser o personagem da história, você pode contar várias histórias e você vai trazendo o lúdico. Foi assim que eu trabalhei com os meus alunos do 4º ano, que tinham dificuldades de interpretação de texto, que tinham um certo bloqueio de levar livros para casa, tá bom? Então isso trouxe muito eles para perto de mim e foi uma grande experiência. E até hoje eles perguntam desse personagem, que é incrível. Tá, isso é incrível, você encontrá-los na rua e eles dizerem pra você assim, manda um beijo pra tia Lola, tá? Eu falei, eu mando sim, pode deixar. Então até hoje eu não disse que eu era professora, eu era a tia Lola, tá? Bom, você criou seu personagem, você vai definir o dia que ele vai aparecer, você já definiu a sua história, então cada dia você vai trazer algo novo para essas crianças. Ambientes, professor, professora, usem ambientes diferenciados na sua contação de histórias. Não apareça só na sala de aula. Você pode fazer um suspense, levá-los numa sala de informática. Pensou que bacana você contar histórias numa sala de informática? Você vai usar a tecnologia ao seu favor? Olha só, na outra semana, esse seu personagem vai aparecer e vocês vão para o gramado. Na outra semana, vocês vão para a biblioteca, tá bom? Tente usar ambientes diferentes para a contação de histórias. Outro ponto que eu quero conversar com você, professor. Toda vez que você for contar uma história, você precisa esquecer que você é professor, que você quer todo mundo quietinho, que você não quer que eles conversem, você incorpora o professor, você é professor do começo ao fim. Então esse personagem, ele tem que ser um contador de histórias. Ele precisa trazer a ludicidade, ele precisa entender essas coisas, precisa ser criança novamente. E eu vejo ainda um bloqueio das professoras querendo que a criança fica quietinha. Se você tiver uma criança autista, você quer que a criança fique sentada, sendo que ela tem ainda esse bloqueio, ela não sabe o que é ficar sentada, você quer que ela fique porque ela te incomoda. Não, esqueça que você é professor e traga a contação de histórias para dentro do seu personagem. Você é o contador, você não é o professor, você virou criança, você veio encantar. Tá? Então, usando espaços diferentes, tendo esse personagem que vai te ajudar, gente, eles vão ficar vidrados. Façam esse teste. Mas esse personagem tem que aparecer no dia certo. Se você tirar aí segunda e sexta-feira, ele vai ter que aparecer segunda e sexta-feira. Se você quer saber se esse personagem está fazendo sucesso entre as suas crianças, tenta não aparecer na segunda-feira, mas apareça no final da tarde. Elas vão começar a perguntar do seu personagem. Já aconteceu muito isso comigo, eu fazia testes. Aí eu pensava, vamos ver se eles vão perguntar da tia Lola. E a tia Lola não aparecia depois do intervalo. Eles ficaram, nossa, tia Lola não veio. O que aconteceu com ela? Ah, tia Tati, acho que você está escondendo a tia Lola. Cadê a tia Lola? Eles começaram a perguntar muito da tia Lola. E a tia Lola, ela
apareceu no final da aula como surpresa, porque ali eu estava fazendo teste se eles estavam... primeiro, se eles tinham percepção que ela aparecia de quinta-feira e também se eles estavam gostando dessa personagem, das histórias, tá bom? Isso é um ponto muito positivo para vocês na sala de aula. Outro ponto positivo para vocês também é esse momento que você vai virar criança, que você vai trazer esse personagem, você vai virar criança novamente, você tem que preparar uma história de acordo com a faixa etária dessas crianças. Se você não sabe a faixa etária, os tipos de gênero, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando sobre faixa etária. Assista depois para te dar um direcionamento. Então, eu vou preparar essa contação de histórias. Primeiramente, eu vou escolher a história de acordo com a faixa etária. Cuidado, porque tem muitos profissionais errando. Vai na biblioteca, vai no YouTube, pega qualquer historinha e acha que aquela história vai dar certo para esse tipo de idade. E não dá, não vai dar certo. Então, toma cuidado com isso. Com o tempo agora, se você vai contar, tira 30, 40 minutos para fazer uma história, para contar bem feito, para ter esse contato de ludicidade com essas crianças. Tire esse tempo, de segunda, sexta, não sei, de terça e quinta, 2 vezes na semana, tire esse tempo para as suas crianças. Mostre para elas que esse personagem está vivo, mesmo elas sabendo, eu acho que é minha tia, eu acho que não. A educação infantil vai ser mais fácil, eles vão entrar na sua imaginação muito fácil. Acima de 6 anos eles vão dar desconfiança, mas você vai bater o martelo. Até o final do ano você é esse personagem. Saiu da sala, voltou a professora, ela foi embora e tá tudo certo, tá? Então, se você vai fazer algo bem feito, faça bem feito, 30, 40 minutos, sempre no dia certo, para que ela possa criar essa rotina de leitura, tá? Começa a usar ambientes diferentes na sua contação de histórias, que vai fazer muita diferença. Gente, então essa é a minha dica desse vídeo de hoje. Traga esse personagem, faça uma rotina com essas crianças, tá? E seja criança. Toda vez que você for contar a história, você precisa ser criança. Você precisa despertar a sua criança interior. Espero que você tenha gostado. Dá um like aqui se você gostou. Deixa nos comentários se você já tem um personagem. Sabe por quê? Você vai começar a disparar âncoras na sua escola e outros profissionais vão querer também criar o seu próprio personagem. Um grande beijo e até mais!